Olá, disruptivos, atentos agora. Hoje nós vamos entrevistar Renato Azevedo. Ele é arquiteto de inovação. Vamos à vinheta, daqui a pouco ele vai falar mais para a gente. Olá, disruptivos! Então, nós vamos conversar hoje com o Renato Azevedo e ele se apresentou para mim como arquiteto de inovação. Eu adoro os dois conceitos. O conceito de arquitetura, que é uma coisa de planejamento, de pensar não só o prático, mas o belo, e inovação, que a gente vive isso, respira isso todos os dias, dentro dos disruptivos, dentro da Cristal, enfim. Então, eu gostaria, por favor, Renato, que você apresentasse, explicasse o que é ser um arquiteto de inovação para a gente. Então, um arquiteto de inovação, ele é o resultado de muitos anos no desenvolvimento de competências interdisciplinares e transversais numa organização. Então, eu antes de me autodenominar um arquiteto, eu fui analista por mais de 10 anos, eu tive cargos de especialistas em agências de publicidade, em consultorias de tecnologia, eu trabalhei alocado em projetos, em startups, eu tive uma construção de carreira que me permitiu conhecer amplamente, desde uma área de compliance, uma área de uma venture builder, entender quais são os diferentes papéis que dentro de uma corporação, como é que você orquestra a inovação, desde da área de produto, como é que eu vou fazer uma iniciativa go-to-market, como é que eu tenho que trazer o board junto da operação. Eu vou te fazer uma pequena interrupção claro. aqui por causa dos termos em inglês. Perfeito. Nós somos bastante familiarizados com esses termos, mas eu não sei se os públicos que vão alcançar essa nossa informação saberiam. Então, não precisa detalhar tudo, mas Isso, go-to-market são iniciativas de busca de expansão comercial. São basicamente quando a gente vai lançar um produto, dentro do ciclo digital de um produto, como é que eu vou fazer basicamente os meus primeiros 100 clientes? Como é que eu vou criar autoridade para poder fazer o posicionamento adequado, para eu poder ter os primeiros clientes pagantes e basicamente os clientes que vão apostar no produto para você poder ter o capital de giro necessário para poder escalar. Bom, para a gente, então, trazendo aqui para a analogia de um arquiteto, nós vamos fazer várias, porque para um projeto você tem a planta baixa, tem a planta hidráulica, tem a planta elétrica, tem a estrutura de engenharia, tem várias facetas de uma construção, e então você pega todos esses elementos, se é que eu entendi, e faz a sua planta de inovação. Isso, eu não compararia diretamente com uma planta hidráulica, mas eu compararia isso mais como se fosse umas guildas, né? Você tinha a relação mestre e o mentorado, né? Mas seria mais como um artesão. Então, eu vou estar pegando essa organização como se fosse o Michelangelo, né? Quando ele pega aquela massa de barro, né? Ele começa a talhar. Então, é um escultor. Isso, que exatamente. delícia! Muito mais que arquiteto, é um escultor de inovação. Exato. Gostei, então, a gente tem que trabalhar, até no slogan do MIT, né? Tem questão do humanos, que é do hands-on, né? De trabalhar com a mão. Então, o arquiteto, ele pega um conceito que é mais genérico, mas ele faz sob medida. Então, é como se fosse assim, por exemplo, a gente sabe que numa organização, para você ter uma inovação disruptiva, você tem que ter as pessoas com curiosidade. Inclusive, um dos artigos mais famosos de inovação, eu trabalho o conceito dos inquietos, a inquietude, que eu fui discípulo do Carlos Nepomuceno. Por muitos anos, eu fui mais de 7 anos mentorado pelo Carlos Nepomuceno. Então, para quem conhece a linha de trabalho do Nepo, ele trabalha desde a bimodalidade, trabalha a questão da inovação na linha da filosofia da tecnologia, Marshall McLuhan,
Para quem está nos ouvindo, o McLuhan falou a famosa frase: o meio é a mensagem, e também que o ser humano cria tecnologia, a tecnologia nos cria de volta, nos molda de volta. By Renato, eu falo que a IA é a mesma coisa, porque a gente cria a IA e a IA de volta, ela nos molda. Bom, então, já que você está dando essa perspectiva da IA, que eu acredito, sou defensora o tempo todo, eu falo que a IA me rejuvenesceu, eu estou aqui hoje atuando com um gás de adolescente, graças à IA. Essa inovação me instiga todos os dias. E aí eu queria que você falasse, por exemplo, do seu propósito dentro dos processos disruptivos. Aqui você me diga a que veio hoje para a gente contar para os nossos espectadores. A gente veio aqui basicamente trazer uma proposta de valor, né? Eu estou lançando um MBA em parceria com a Anhanguera, que é o MBA Gestão de Inteligência Artificial com Metodologias Ágeis, que é uma proposta única, que não é só apenas a gestão, mas também governança. E a proposta é formar uma pessoa capaz de orquestrar a inovação responsável. Aí você vai falar, o que é orquestrar inovação responsável? É basicamente a gente poder criar os processos que habilitem a gente a avançar a inovação, mas com segurança. Então, e a governança, ela é como se fosse um volante. A IA é o motor, e a pessoa que é o gestor de IA, que é aquele que a gente está formando, ele é basicamente a pessoa que vai estar no leme. Mas a ideia não é ter algo centralizado, porque a atuação desse gestor, ela não é um único gestor. Às vezes você pode ter mais de um gestor em diferentes equipes, só que a atuação deles é transversal à organização. E essa atuação ela tem que ser harmônica, tem que ser sinérgica. Por quê? Porque no final, a proposta de valor é a gente trazer valor para a sociedade. Toda empresa ela é o fruto de um produto cultural da sociedade que ela atua. Eu gosto dessa definição. E eu entendo que a gente tem que trazer significado para o que a gente está fazendo. Deixa eu fazer uma pergunta pontual. A gente está envolvendo aí o mercado de trabalho, o trabalho sendo reconfigurado, remontado, ou às vezes desmontado. O que foi feito, o que será feito da hierarquia dentro de uma organização corporativa com essa perspectiva que você está trazendo? A hierarquia não é só do contra-cheque mais alto. A hierarquia, eu gosto de considerar como algo contextual. Então, a iniciativa de um funcionário da frente de trabalho, por exemplo, pode virar um projeto que esse funcionário vai ser a pessoa responsável por tocar. Então, na verdade, quem inicia um projeto, alguma coisa, essa pessoa, desde que a ideia seja dela e ela tenha conhecimento do que ela está falando, essas organizações elas são mais horizontalizadas. No que sentido? Se a pessoa está trazendo a contribuição dela, é meritório que ela também tenha a capacidade e a agência de agir em prol dessa iniciativa, porque ela é a maior parte interessada que essa iniciativa venha se desenvolver e a florescer, e desde que alinhada aos objetivos, a organização, você empoderando essa pessoa de frente da operação, você está gerando valor não só para a própria pessoa, como com todas as pessoas que cooperam nesse meio. Os jovens, os iniciantes, as pessoas que estão chegando ao mercado de trabalho, elas estão preparadas para isso? Não, infelizmente não, por causa eu não entendo que como estejam preparadas, porque a gente está tendo uma espécie de quebra de expectativa entre o que foi prometido para a geração nova e para o que as pessoas estão enfrentando na realidade. As pessoas tinham a promessa que só se elas cursassem o ensino superior, elas teriam estabilidade, elas teriam uma vida de prosperidade. E essa promessa, a gente tem várias reclamações da geração Z nos Estados Unidos, na Europa. O que está acontecendo? O diploma ele virou commodity. Então, tudo que vira commodity perde um pouco de valor. Na verdade, como é que você diferencia? Você diferencia da pessoa tomando para si essa responsabilidade e se autodesenvolvendo. O que as instituições de ensino podem fazer é direcionar essa pessoa para que ela possa desenvolver iniciativas próprias, por exemplo, um curso de pós-graduação.
a pessoa pode trazer uma iniciativa dela e dentro desse ambiente que você estrutura um arranjo, ela possa se desenvolver e florescer algo dela. Então, ela vai ter o senso de pertencimento dela para algo que é de iniciativa dela, que você está dando os elementos para que ela possa se desenvolver e criar algo a partir de uma orientação de pessoas mais experientes, mas esse senso de pertencimento, de algo de que ela se apropria algo dela, isso é algo que eu diria que é até injusto cobrar de uma instituição de superior. É o seguinte, como é que eu vou criar entusiasmo no outro? Entusiasmo é algo interno. O que a gente pode fazer é achar as pessoas que estão prontas para serem guiadas. Entendi. E a participação do experiente nesse contexto? A pessoa experiente, eu gosto de imaginar que é uma pessoa que ela sente que ela tem uma missão de vida, não só de construir a própria carreira, mas como retribuir para a sociedade. Então, eu entendo que numa sociedade, a gente pegar as sociedades orientais, por exemplo, né, você tem a figura de que a pessoa experiente, ela é meio que venerada um pouco. O ancião, né? Exatamente, porque é que nem a ideia das guildas, né? Como a gente tem uma sociedade que tudo acaba ficando líquido, vocês têm uma necessidade do busca do que é ancestral, do que é clássico, daquilo que não muda. Mas essa senioridade, vamos supor, o funcionário está na empresa, isso são situações que a gente vê no dia a dia. O funcionário está na empresa com 20 anos, está com 40. E aí começa essa nova onda e começa a entrar esse outro tipo de profissionais, muito mais jovens, que não têm a experiência de 20 anos da organização, mas tem um empuxo fantástico, tem um motor de propulsão. Mas aí a gente tem que casar os interesses, né? Então, eu queria que você me falasse sobre isso. Eu brinco assim, o jovem, ele tem a impressão que tudo é fácil. Então, assim, ele entrou agora, daqui 3 anos ele quer ser CEO. Então, a gente tem um problema muito grande ele não dá o tempo das coisas se maturarem. Ele não tem freio. Exato. Por exemplo, eu quando fui estagiário, eu sabia que eu tinha que percorrer uma estratégia. Por exemplo, eu fui estagiário por 3 anos. Depois, eu tive que percorrer uma caminhada muito grande. Só que hoje, como tudo está mais rápido, a mídia está mais rápido, a aceleração da tecnologia e as redes sociais que fizeram a maior diferença, é como se ela comprimisse o tempo que as pessoas têm de expectativa. Então, se a pessoa começou algo, em 6 meses ela não teve aumento de salário, ela já desanima. Então, o que a gente tem que trazer para essas pessoas é o seguinte, olha, o seu avô, o seu pai, eles tiveram uma curva de aprendizado de X tempo, 10, 15 anos, às vezes, para crescer. Hoje, a gente tem que fazer o que eu entendo, fazer a colaboração, a interdependência entre as gerações. Existe uma espécie de quebra de contrato psicológico entre as gerações, porque as gerações parece que elas ficaram um pouco mais egoístas. Então, todo mundo não perdeu a vontade, assim, se eu passar muita informação para a próxima geração, ele vai me substituir. Então, a gente tem que perder esse medo de que compartilhar te coloque em risco, entendeu? Bom, então você chegou num ponto que eu adoro, que é o compartilhamento. Então, assim, você está a solução aí para essas conjunturas de abordagem ou a construção desse novo ambiente, né? A premissa deve ser a colaboração, é isso? A colaboração e a gestão da inteligência coletiva em prol de criar um ecossistema virtuoso no qual todos ganham. Não é fácil. E o que eu fiz algumas anotações aqui para a gente conduzir a nossa entrevista, e aí você coloca aqui conceitos gerais sobre desenvolvimento, de abordagem e desenvolvimento de software. Como é que a tecnologia entra para lastrear essa perspectiva? Assim, a tecnologia ela é habilitadora da geração de valor contínua numa organização. Então, quando a gente fala da figura do gestor de IA, que é basicamente a proposta principal da educacional que a gente está trazendo, é a pessoa conhecer a capacidade que a tecnologia promove de geração de valor, seja POCs é prova de conceito, né? Então, mas a gente tem que antes de você ter uma prova de conceito, você tem que ter uma tese de investimento, você tem que ter onde eu vou aplicar essa ideia para gerar valor. Então,
primeiro a gente tem que mapear aonde a tecnologia pode fazer diferença, então a gente tem que ter mapeamento dos processos, a gente tem que entender que esse conhecimento tácito, que é a experiência prática das pessoas, aonde que a tecnologia pode entrar para gerar, ou não substituir o ser humano, mas onde que ela pode substituir a parte chata, a parte repetitiva, e aonde o ser humano ele é aproveitado da melhor forma possível na cadeia de valor. Em que sentido? No sentido de que a gente está habilitando o ser humano a ter mais agência, e não menos. Então, a tecnologia, ela habilita no sentido de aumentação do trabalho, só que o ser humano, ele continua sendo uma peça central. Então, a gente tem que entender como orquestrar o valor para ele poder gerar um resultado que seja maior do que o processo antes desse processo que se introduziu a tecnologia, e às vezes você tem que mudar, tem processos que não se justificam quando você entra em tecnologia. Faz sentido? Faz, hoje em dia faz sentido uma pessoa pegar e lavar roupa na mão. Exato, ou às vezes fica fazendo taquigrafia, ouvindo exato, você exato. taquigrafando aqui, Exato. porque depois que a gente quiser, a gente tem toda a transcrição desse vídeo pelo próprio YouTube. Exato, mas o que é interessante? Mas a perda da escrita manual está fazendo as pessoas emburrecerem. Pegou-se na Finlândia, por exemplo, que eles voltaram com a escrita cursiva. Então, na verdade, eu faço até escrita manual até para treinar meu cérebro. Eu percebi, depois de um tempo não escrevendo com a mão, que a minha mão até tremia para escrever cursivamente. Uhum. Aí eu estou me forçando a pegar a caneta e fazer, justamente para não perder esse conhecimento, atrofiar esse conhecimento do cérebro. Porque, de fato, antropologicamente, o nosso cérebro foi... bom, todos nós fomos alfabetizados escrevendo. Isso, e você tem circuitos neurais que não são naturais do ser humano. Primários, né? Originais de fábrica aqui. Então, você vai desabilitar essa estrutura, esse lastro cognitivo, você vai perder a capacidade de concentração profunda, a capacidade de reflexão, porque quando você escreve, você está se observando escrevendo, então você está com o processo metacognitivo associado. Bem interessante, bem importante. Bem, muito importante você citar isso, porque a gente fala muito também para os jovens, né? Então, assim, os jovens que estão aí vislumbrando uma carreira na tecnologia, nesse âmbito do qual a gente faz parte, da inovação, eles são matéria-prima riquíssima, né? Eu sempre tenho olhar para isso. E aí fica esse alerta, não deixem a sua canetinha de lado. Eu também não gosto da caneta, eu estou aqui hoje só para realmente exercitar também essa parte. Eu faço questão de escrever pelo menos uma página por dia para manter essa cognição ativada. Em inglês eles chamam de journaling, né? A capacidade de você fazer seu diário, né? Esse hábito. Assim, apenas rabisco, não precisa ser nada mirabolante, mas o fato de eu assinalar alguns aspectos aqui da nossa entrevista já é meu exercício. Eu vou dar um exemplo muito claro. A IA generativa teve um estudo do MIT em 2025, que está no meu livro, inclusive. Ano passado eu lancei o livro Forjando Carreiras com IA. Nos últimos capítulos do livro, eu coloco um estudo do MIT, que eles compararam o uso da IA generativa antes do brainstorm humano e a pessoa que já pegava e já ia para a IA sem fazer o brainstorm. O resultado é que depois de uma semana, a pessoa que pensou antes de ir para a IA, ela lembrava aquilo que o resultado foi feito. A pessoa que já foi para a IA e só cuspiu o resultado, ela não se lembrava depois de uma semana aquilo que foi trabalhado. Então, não adianta você automatizar se o aprendizado não se fixou. Então, até para o ensino superior, a pós-graduação, eu sou a favor do uso da tecnologia, da IA inclusive, mas desde que associada a um processo mandatório inicial que você tenha pensamento cognitivo, que você desenhou, que você quer fazer. Inclusive, eu sou escritor. No meu processo cognitivo, de pensamento, de escrita, inclusive, a IA só entra como organizadora do meu pensamento. Até porque eu sou neurodivergente. Então, a IA, ela serve só, por exemplo, eu tive uma ideia numa discussão. Eu vou consultar a IA para, assim, olha, me traga fontes adicionais sobre isso. Me traga, por exemplo, tem IA associada a Google. Então, ela faz uma busca do item que eu estou querendo e me traz um white paper de uma big tech. Então, aí você faz a construção do conhecimento a partir do que a IA trouxe. Mas não falar assim, IA, gere para mim um negócio para eu postar.
você não está aprendendo nada, não tem valor nem para você, nem para outra pessoa. É o que eles chamam de AI slop. É um termo que eles estão usando agora nas redes sociais, que é o conhecimento superficial de IA. Inclusive, eu acho que estão cometendo uma injustiça, porque estão pegando pessoas que usam a IA de forma correta e estão lá tagueando lá o texto como feito por IA. Por exemplo, um texto que eu faço, eu gasto no mínimo 12 horas. É diferente de um americano que contratou em batelada, que a gente chama, né? Contratou alguém na Índia para gerar 1000 textos, o cara ficou 5 minutos lá gerando um negócio. Tipo assim, a gente tem que diferenciar a pessoa que é o artesão da IA e o cara que está lá, contratou um negócio de milhares lá e fica soltando, inundando a internet com conteúdo de baixo valor. Então, eu acho que a gente tem que diferenciar quem utiliza a IA como se fosse um artesão e quem utiliza como se fosse uma boiada, assim, para soltar e lotar o sistema, como é que é? É uma linha batelada, de produção. uma batelada, né? Que eles usam. Uma fabriquinha de peças. Então, eu acho que os sistemas de mensuração, no Medium.com, essas plataformas, até tem o Substack, né? Eles não diferenciam. Se você tem um histórico de fazer conteúdos de alto valor, e quem está lá só para preencher espaço e ganhar o dinheiro com propaganda de SEO, de view lá. Então, eu entendo que isso é uma injustiça que não está endereçada hoje nos mecanismos de busca e essas plataformas de conteúdo. Eu tenho a impressão de que a gente já entrou nesse item aqui do design de valor em AI e a governança interdisciplinar. Exato, é que a governança interdisciplinar, ela envolve, depois que você identifica onde aplicar IA, você estrutura os processos e uma espécie de comitê de monitoramento de como você vai estruturar essa iniciativa e como você vai governar essa iniciativa. Sim. Então, quando a gente fala de governança, design de valor, a gente entra no design thinking, nesse processo de pensamento, e a gente entra naquele processo de estruturação do ambiente onde essa inovação vai se desenvolver. Entendi. Interessante. Escuta, tem a cultura e a estratégia de produto também, que é outro aspecto que a gente gostaria de abordar. A gente está falando de roadmap, desenvolvimento. Um roadmap é basicamente os artefatos que serão gerados ao longo do tempo no desenvolvimento de um produto para o seu ciclo de vida. Então, assim, qual que é a etapa inicial? Qual que é a etapa 2? Qual que é a etapa 3? Na etapa inicial, quais que são os features, né? Que é as características essenciais esse produto que a gente está falando é basicamente um produto de software, mas pode ser um produto também de não só apenas software, mas pode ser um serviço. Então, eu estou fazendo um serviço acoplado ao software. Então, mas basicamente... Quer dizer, não é uma coisa que você está vendendo. Você está vendendo... quando você fala software ou produto ou serviço, exato. Esse produto não é uma coisa 3D, assim, com volume, altura e peso. Então, pode ser, se ele tiver o conceito de servitização associado, aí você vai estar elementos de software, de repente, associados a um serviço, a um produto. Você tem produtização e servitização. Você pode associar um produto a um serviço ou um serviço a um produto. Okay. Mas quando a gente fala em termos de roadmap, a gente está falando basicamente de software, pode ser até, mas também um produto físico, você pode adotar algo similar. Você vai ter, assim, quase um carro. Qual que é o estágio 1 de um carro? Eu tenho uma espécie de planta baixa do carro. Qual que é a fase 2? Eu fiz a modelagem virtual dele, mas eu tenho que fazer a compra dos materiais que vão servir para a próxima fase, montar. Então, assim, você tem essa quebra no tempo. Os processos em si são muito similares, mas a complexidade muda. Ok. Bom, aí tem também a questão Dual Track, é isso? Isso aqui é basicamente Dual Track Discovery, é quando eu tenho o processo de Design Thinking. Design Thinking, você pode explicar também? Sim, o Design Thinking é um processo criado em Stanford, né, na Universidade de Stanford, que basicamente você tem o duplo diamante, né? Você diverge para convergir depois. E isso basicamente envolve você ter pessoas com diferentes formações, diferentes experiências, as quais você coloca num espaço para discutir e ter ideias originais, de modo a ter um certo consenso em determinado grau, para você poder estipular um protótipo da ideia e vir a desenvolver. Quando a gente fala em dual track, duas trilhas. Eu tenho basicamente um processo na fase de discovery, que é a fase de descoberta, eu tenho um outro na fase de entrega, de implementação. Então, quando eu falo dual track, eu estou falando que é o seguinte, eu tenho esse processo dividido em duas etapas.
para não confundir, para melhor dividir os fluxos de trabalho, a gente quebra isso em dois. Por isso que está na parte de Agile AI, que basicamente eu estou pegando uma metodologia ágil e aplicando isso a um processo de criação de produto com IA incorporado. Perfeito. E você está me passando uma jornada aqui, Exato. certo? Essas são etapas que você já consolidou como profícuas. Isso, e na verdade isso reflete parte da minha jornada profissional, inclusive. Sensacional. Por causa que, digamos que a ementa desse conteúdo reflete a minha construção como profissional. E aí a gente entra aqui na gestão do conhecimento, ontologia e inteligência operacional, é isso? Exato. A gestão do conhecimento, ela é essencial, porque todo mundo, quando fala de IA, fala só do ponto de vista de engenharia. Eu sou engenheiro, só que eu brinco assim, que eu como engenheiro, eu prefiro focar em gestão. Então, eu acabei sendo como se fosse sabe que a iguana que muda de cor no ambiente, assim, eu me adapto. Então, assim, apesar de ser um engenheiro de formação, né? exato, eu sou um marqueteiro de tecnologia e um cara de produto. Então, eu trabalhei muito tempo com infraestrutura e tecnologia, isso me dá um diferencial muito grande, porque eu sei como a tecnologia é construída, dos bits e bytes, mas eu entendo que hoje, o que eu quero transmitir para as pessoas é que você não precisa vir necessariamente de uma área de TI para poder gerar essa diferenciação, porque você tem o caminho daquela pessoa que veio também de áreas de negócios, essa pessoa também consegue gerar impacto. Então, a formação que a gente está propondo aqui é um caminho que a gente vai trazer os elementos de TI necessários para a pessoa saber em que ambiente ela está inserida, só que ela consegue trazer os diferenciais dela própria, da vivência profissional dela na área de negócios, que ela vai usar isso como de diferenciador, fator de alavanca para gerar o valor para a organização. Eu entendo, é uma jornada que você me explicando, eu entendi que ela está muito bem organizada. Isso. Porque a gente vai precisar muito se organizar para esse novo modelo, não é isso? Isso, que eu chamo de paradigma agêntico. A organização com paradigma agêntico, ela tem até uma mandala, né, que está no logo do MBA, que é basicamente eu tenho... Vamos tentar explicar. Em 2014, tem aquela empresa americana, vamos tentar explicar de maneira simples. Você tem a ideia de empresas ambidestras, da Gartner, lembrei, o modelo Gartner. O que acontece? O modelo Gartner previa o seguinte: eu tenho o núcleo da organização, que tem o portfólio de produtos e serviços, e aquilo que vai ser incorporado no núcleo da organização, eu vou criar primeiro uma startup, que vai ser um spin-off, eu vou validar esse modelo, depois eu vou incorporar de volta no spin-in. Esse modelo que eu criei vai além. Então, esse modelo que a Gartner fazia é o que eu chamo de modal 2, que é o modal de lab de experimentação, lab de inovação. Tem um livro chama do Eric Rice, que é o Agile Enterprise, alguma coisa assim. Como você inova em escala. Ele traz a ideia de colônias de inovação. É um livro também lá em 2014, 2015, que é esse modal 2, o modal de experimentação. E eu trouxe o modal 3, é a fronteira agêntica. Só que o que acontece? O modal 2, você estrutura times para fazer experimentação e você validar essa experimentação e incorporar. A fronteira agêntica era um adicional, é como se fosse uma camada, é como se fosse um metaverso que se atacha à organização, onde você faz simulações de agentes de IA de cenários com personas associadas. Então, imagina um ambiente de teste que você valida uma tese de produto com clientes artificiais. Sensacional. Entende? Então, o que acontece? Genial. Mas você não coloca isso em contato com o cliente final, que poderia dar problemas, né? Então, claro. Terapeutas digitais, por exemplo. Ou tem o case que eu já falei, inclusive, em gravação, que é o caso de uma IA que vendeu uma picape por $1 nos Estados Unidos, que o cliente falou o seguinte: olha, eu só tenho um orçamento de $1, topa. A IA não tinha nenhum freio lá programado nela, e aceitou vender um picape por $1. E o cliente tinha uma sorte espetacular. Então, aí qual é a ideia de ontologia que a gente trouxe agora há pouco, né, de inteligência operacional? É justamente você ter codificado na IA os parâmetros da organização. Então, assim, você traz o contexto da organização para a IA. Então, isso inclusive o que pode e o que não pode. Aí você entra aí em epistemologia,
ontologia e taxonomia. Epistemologia é aquilo que eu estou colocando na IA, é íntegro, é confiável? A ontologia envolve o contexto da organização codificado dentro da IA. Então, assim, quais são os processos? Quais são o que eu não posso fazer como empresa? Quais são a questão da taxonomia? Quais são os papéis que os seres humanos e os agentes têm que ter entre si? Como eu colaboro? Isso tem que estar muito como se fossem contratos de atuação do que a IA pode e não pode fazer. Quem trabalha com blockchain sabe que você tem os smart contracts, né? Então, imagina algo equivalente na questão dos papéis que a IA, quando você incorpora uma IA, você fala assim, assuma o papel X, você é um marqueteiro com 15 anos de experiência, tal. Então, quando você tem um agente de IA, você seta um objetivo, você configura um objetivo. A taxonomia, ela parametriza os papéis que cada um vai fazer. Então, por isso que eu brinco que essa disciplina de ontologia, inteligência operacional, que ela é o coração da formação que a gente está propondo. Porque, inclusive, isso vem de artigos que eu propus ano passado, que eu escrevi sobre gestão do conhecimento. Então, tem muito de autoral do Renato nessa formação. Inclusive, esse modelo de mandala de organização agêntica, que tem esse camada 3, o que diferencia é que a gente tem uma camada de curadoria humana. E a gente filtra do aprendizado dessa camada dos agentes e também da experimentação no modal 2, do que vai entrar para o core, que é esse processo de spin-in, que eu chamo de retroalimentação. Então, a gente desenvolveu ao longo do primeiro semestre, mas isso foi uma evolução desse modelo Gartner, que eu aprendi com o Carlos Nepomuceno, que foi meu mentor, que vinha de modalidade. Em 2019, eu tinha soltado um artigo de uberização 2.0, que vinha já a ideia de curadoria aplicada ao ambiente dos rastros digitais. Só que eu pivotei esse conceito dos rastros digitais para a questão do human in the loop, que é o ser humano no processo de decisão. Para quem faz vibe coding, é aquela ideia que a IA fala. Você quer aprovar o próximo passo? Então, perfeito. Então, a questão de como é que eu estou estruturando os processos em tempo de máquina ou em tempo do ser humano, que a máquina opera num ciclo mais curto. Então, no tempo de máquina é o human on the loop, over the loop, e no ser humano é o human in the loop. Em inglês seria o ser humano no centro, no tempo de decisão humana, e no tempo de máquina é quando o ser humano é supervisor apenas. Então, seria para fechar o modelo. Interessante. Agora, eu outro dia ouvi bom, nós trabalhamos com a Cristal tem parâmetros éticos muito bem definidos. Perfeito. E eu ouvi uma colega, jornalista das antigas, dizer que esse processo de IA não tem ética, não tem integridade, que iria solapar o ser humano. Eu posso dizer que ela está completamente enganada? Eu diria que é meio a meio, por causa que ano passado eu soltei um manifesto, que é o manifesto da IA colaborativa, das 11 leis da IA colaborativa. Isso não vai solapar o ser humano se obedecidas alguns critérios que são premissas. A lei 0 do manifesto era o primado da humanidade sobre a tecnologia. Então, eu estou basicamente estendendo as leis de Asimov. Então, basicamente, envolve a gente ter regras muito claras, que a IA ela é uma ferramenta, ela é algo que serve à humanidade, a gente teria que ter processos de transição justa e ter a IA de forma a ser copiloto ou ser uma espécie de assistente do ser humano, e não algo que vai substituir o ser humano. Respeitadas essas diretrizes, a gente consegue ter algo que não vai substituir o ser humano no longo prazo. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Perfeito. E aí eu queria que você me desse assim uma síntese de todo esse programa que você elencou, de uma perspectiva de futuro próximo, por exemplo, para daqui a 2 anos. Antes de mais nada, eu tenho uma pergunta para te dizer. Quem é que vai fazer a regulação desse fiel ético para a IA em relação ao ser humano? Essa é uma primeira pergunta. E depois, se você puder, a gente faria uma conclusão de tudo que você falou para a gente encerrar o nosso... Perfeito. Saiu meu nome numa publicação da ONU 3 meses atrás. Eu tinha participado de um grupo de estudo da ONU que eu sugeri a automação parcial. Seria um teto de automação a 70% dos processos para preservar 30% que seria uma reserva cognitiva nas empresas. Então, os venture builders, né, os fundos de investimento americanos,
estavam querendo substituir áreas inteiras. Só que a ideia, você trabalha em termos de política pública, qualquer pessoa, você pode participar de discussões e sugerir políticas públicas para os governos. Então, a ideia é você normatizar isso, e dentro das empresas, por exemplo, a figura do arquiteto. O arquiteto ele vai orquestrar a inovação e vai criar toda a arquitetura cognitiva para definir quais as normas que a IA vai ter dentro do meu ecossistema de inteligência coletiva, que é a organização como um cérebro. Mas do ponto de vista sociotécnico da sociedade, a gente precisa ter regras claras que, olha, a automação pode vir até aqui, daqui não pode passar porque vai gerar desemprego massivo, a substituição do ser humano vai gerar diminuição do mercado consumidor. Vai ser uma ação predatória. Exato, é o que eu estava chamando de piratas corporativos. Interessante, bem bom nome. Vou adotar essa. Interessante. Perfeito. E, no caso, só para fechar, a diferença do gestor de IA para o arquiteto é que o arquiteto ele é um gestor de IA que, ao longo do tempo, desenvolveu competências para olhar a organização como um cérebro e como normatizar isso com a governança, de forma, ele vai entender que isso é uma jornada, mas com o tempo ele vai angariar experiência e também conhecimento para ele ser capaz de determinar essa ontologia com sua aplicação. Perfeito. Então, qual que é a síntese de toda essa jornada, dessas informações que eu tenho certeza que vai ter muita gente vai ficar demorar para dormir hoje, para pensar em todas essas, no bom sentido, né? Para pensar em todas essas abordagens. A mensagem que eu tenho é, você que tem um histórico de trabalhar em empresas, você também pode entrar nesse vagão da IA. Você não precisa ser um especialista em programação para fazer isso. Existe uma área de gestão que está buscando líderes de IA para essa nova era, e a formação que a gente propõe aqui é basicamente te dar os elementos necessários para você construir os tijolinhos necessários da sua jornada. Muito legal. E você acha que tem muita gente ali entusiasmada com isso? Olha, as pessoas que têm me procurado são pessoas que estão em transição de carreira, são jovens, de 27 a 30 anos, que estão procurando alternativas, eles estão com medo desse avanço. Agora, tem muitos profissionais, até de UX, pessoas que mexiam com front-end. UX é User Experience. Isso, pessoas que faziam essa parte de design, que elas estão vendo que as ferramentas estão fazendo parte do que elas faziam antes. Então, existe um caminho muito bom, por exemplo, na área de produto, que essas pessoas podem utilizar as habilidades que elas desenvolveram na área de design, mas com um outro olhar, com outra perspectiva. Então, eu entendo que você vai reutilizar habilidades suas sob uma nova visão. Perfeito. Bom, a gente está chegando aqui ao fim de mais um Disruptivos, com essa conversa sensacional do Renato Azevedo. Em breve, a gente volta com mais Disruptivos. Até terça!